Obrigada pela oportunidade de vir então apresentar a minha experiência, falar-vos dos projetos em que eu participei, onde foi necessária a utilização de dados sensíveis. Antes de começar, gostaria de ressalvar que aquilo que eu vou partilhar é a minha perspectiva pessoal, são as minhas opiniões e podem não corresponder à visão e às posições das instituições nas quais eu trabalho. Portanto, vou apresentar-me, vou falar um bocadinho mais sobre mim. Eu tirei o curso de Medicina no ICBAS, terminei em 2010 e continuo ligada ao ICBAS, dou aulas de histologia, faço parte do departamento de microscopia e em 2012 comecei o internato de hematologia clínica no IPO. Passados 2 anos e meio de eu ter começado a tirar a especialidade, surgiu a oportunidade de eu integrar o programa de doutoramento interuniversitário em envelhecimento e doenças crónicas, que é um programa numa colaboração entre a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra e a Nova, em Lisboa, e eu acabei por ficar em Braga a fazer o doutoramento. E o meu projeto, a minha tese de doutoramento, focou-se no estudo da função tímica em doentes infectados por HIV. Este projeto começou com uma médica, a doutora Ana Horta, que fez o seu doutoramento também na Universidade do Minho e começou então uma coorte de doentes infectados por HIV que foram recrutados para o projeto na altura do diagnóstico, antes de começarem o tratamento, e a doutora Ana Horta conseguiu recrutar 100 doentes e fazer avaliações repetidas ao longo do tempo, durante um seguimento de até 5 anos. Alguns doentes não foram seguidos durante 5 anos, mas mais de 50 doentes foram seguidos durante todo esse período. Ou seja, quando eu entrei para o projeto, em 2014, havia uma quantidade enorme de dados, não só clínicos, mas também de estudos que foram feitos em amostras de sangue desses doentes. Foram colhidas mais de 1000 amostras de sangue e foram analisadas por diferentes técnicas de biologia molecular e citometria de fluxo. E, portanto, eu tive de aprender mesmo a gerir dados, neste caso dados sensíveis, por se tratarem de dados de doentes com infecção. E foi assim que surgiu o meu interesse pela gestão de dados, pelas questões não só da análise, mas também da colheita, do armazenamento, da segurança. E então fui desenvolvendo essas competências e esse interesse. Depois de terminar o doutoramento em 2019, voltei para o hospital e quis partilhar um bocadinho daquilo que tinha aprendido com os meus colegas e aplicar nos trabalhos, nos estudos de investigação no hospital. Então, nesta altura, eu deparei-me com uma série de obstáculos e de questões, porque não era um projeto, porque eu queria, então, quando eu entrei para o doutoramento, que foi em 2014, o RGPD ainda não tinha entrado em vigor e então a realidade era diferente. Claro que nós tínhamos o consentimento informado, tínhamos toda a utilização de dados estava registada, devidamente registada, com as autorizações devidas, mas era menos complexo, vá. E então eu comecei a procurar fontes que me pudessem ajudar a melhorar. Então encontrei a RDA, a Research Data Alliance, e imediatamente passei a seguir o grupo de interesse ligado aos dados de saúde e mais recentemente passei a integrar este grupo de interesse em dados sensíveis que está ainda a ser desenvolvido e que eu tenho muito gosto em estar
envolvida e estar a ajudar a desenvolver este grupo. Também encontrei esta comunidade, a Odyssey, da qual eu faço parte desde junho do ano passado e, portanto, tive já a oportunidade de participar no simpósio anual que foi realizado em outubro e que é outra comunidade que pretende ajudar a melhorar e contribuir para uma melhor utilização de dados, nomeadamente sensíveis. E por fim, para acabar com a minha apresentação, também faço parte aqui desta iniciativa, que é uma iniciativa que pretende criar uma standardização dentro do espaço europeu para a utilização, para a partilha de dados de saúde. É uma iniciativa que surgiu na Finlândia, mas que tem o apoio da Comissão Europeia e do Programa 2020. Portanto, depois então de vos dar o meu contexto pessoal, vou falar um bocadinho só do IPO. É um hospital, como toda a gente sabe, oncológico, que segue doentes oncológicos, é constituído por 26 serviços, tem 11 clínicas de ambulatório, tem mais de 1000 médicos e enfermeiros e muitos outros profissionais de saúde e segue cerca de 45 mil doentes, sendo que uma parte está em tratamento ativo e outra parte está, felizmente, em vigilância. E o IPO esteve recentemente nas notícias. Esta notícia que eu tirei do Observador é de abril, porque recebeu um financiamento considerável para investir em investigação juntamente com o I3S. Porque o IPO e o I3S fazem parte de um consórcio chamado Porto Comprehensive Cancer Center, que tem vindo a dar provas da excelência nos seus trabalhos publicados. Ok, e agora que já me alonguei um bocadinho, vou passar ao tema que nos reúne aqui hoje, que é a utilização dos dados sensíveis, e começo com este slide, que eu acho que é muito importante. Não existe uma definição estabelecida e consensual do que são dados sensíveis. Eu trago-vos esta definição, retirei de um documento da Australian National Data Service, que define estes dados como informações referentes a um indivíduo, espécie, objeto, processo ou localização, que criam um risco potencial de discriminação de dado ou atenção indesejada. Portanto, tudo aquilo que nós antigamente chamávamos de dados confidenciais, tudo aquilo que não pode ser revelado por poder trazer algum prejuízo aos seus titulares. Portanto, há aqui uma área de sobreposição com os dados pessoais, que são informações relacionadas com uma pessoa natural identificada ou identificável, que incluem o nome, a data de nascimento, número de telemóvel, os relatórios médicos, exames profissionais, ou seja, muito mais informação do que aquela que nós estamos habituados a fornecer como dados pessoais quando queremos utilizar uma aplicação, um software, uma coisa, ou fazer parte de alguma associação. Portanto, os dados pessoais são tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. E então nesta sobreposição incluem-se os dados como a raça, a etnia, a religião, a opinião política, a orientação sexual e todos os dados de saúde, que são os dados então, com que eu lido diariamente. E então, em 2019, depois do meu percurso como estudante de doutoramento e depois então de ter nascido o meu interesse pelos dados da investigação, eu apercebi-me ou tornou-se mais notório para mim um problema que existe em todos os hospitais no nosso país, que são os obstáculos à utilização e reutilização dos dados contidos nos processos clínicos. Portanto, a maioria destes dados não é utilizada em investigação pelos hospitais ou universidades, e estes dados têm um potencial imenso de expandir o nosso conhecimento e de melhorar as nossas práticas,
não só como médicos, como investigadores, melhorar a nossa abordagem aos doentes, a forma como nós diagnosticamos, como estratificamos, como tratamos os doentes. E, portanto, porque é que estes dados não são utilizados? Por falta de recursos e por falta de standards, por falta de recomendações. Os médicos e investigadores neste momento precisam de um tempo imenso e de financiamento para terem autorização e terem capacidade de encontrar e colherem os dados necessários para responder às suas questões. Obviamente que os processos clínicos eletrónicos têm de ser protegidos e que nós temos de garantir os direitos dos doentes, nomeadamente a privacidade, confidencialidade e segurança. No entanto, também é importante termos noção de que, em alguns aspectos, existem obstáculos que não são justificáveis, porque têm de ser criadas condições para trazer um benefício não só aos investigadores, mas também a todas as pessoas que desejam utilizar os dados com fins válidos para trazer benefícios para todos. Portanto, já falei daqui de algumas iniciativas públicas, como a RDA, a ODACI, mas existem muitas outras iniciativas que têm vindo a apresentar soluções para podermos utilizar os dados de saúde, nomeadamente estas empresas que eu enumero aqui, mas entre muitas outras. E pronto, e foi então neste contexto que eu escrevi o projeto AMAL, que tem como objetivo criar algoritmos de text mining para extrair dados clínicos de doentes diagnosticados com leucemia mieloide aguda e transformar esses dados clínicos que atualmente estão registados num formato de texto livre, transformá-los num formato estruturado, em dados estruturados, que podem ser mais facilmente utilizáveis, garantindo, obviamente, todos os direitos dos doentes. Este projeto foi escrito em 2019, recebeu um parecer favorável da encarregada de proteção de dados, na altura a doutora Sofia Padilha, e já está aprovado pela Comissão de Ética do IPO. Neste momento, ainda não passou à prática, ainda não está implementado, por falta de financiamento, e nós neste momento temos 2 candidaturas das quais estamos a aguardar resposta e existem outras calls abertas às quais nos vamos candidatar, porque sem financiamento é muito difícil trabalharmos, não é? Para escrever, então, aquilo que eu vos vou falar agora é o que é que eu fiz para poder escrever este projeto e para ele ser aprovado, não é? Para eu reunir as condições para agora, quando tiver financiamento, poder pô-lo em prática. Então, da leitura que eu fiz, um dos documentos que eu encontrei logo, que são o mais conhecido, é a legislação americana, este IPA, que eu não sei em pormenor, portanto a minha área não é a área legal, nem eu não tenho capacidade de interpretar o que está escrito nas leis ao detalhe, mas toda a gente consegue perceber que estes dados que estão aqui listados, que constituem 8 fatores, são dados que têm de ser devidamente removidos se nós queremos utilizar dados de saúde que não sejam identificáveis, que não permitam a identificação dos doentes. E é com grande satisfação que falo que estou a apresentar hoje a Data Talk, porque há menos de uma semana saiu no New England Journal of Medicine, que é a revista médica mais lida em todo o mundo, 2 artigos de opinião exatamente sobre o IPA. E o que estes artigos descrevem são as limitações desta legislação.
Portanto, esta legislação foi escrita como tal em 1996, muito antes dos processos clínicos serem digitais, serem eletrónicos. Portanto, no IPO, o processo de digitalização começou em 2013, portanto eu já estava no internato, eu já estava no IPO, quando deixamos de utilizar processos em papel e começamos a escrever tudo, a registrar tudo no Mural, um programa da Glint, e portanto há 25 anos, mesmo nos Estados Unidos, não era a utilização dos processos clínicos eletrónicos, não era, entre aspas, universal. Podia ocorrer em muitos hospitais, mas de certeza absoluta que muitos hospitais não tinham acesso. E, portanto, há aqui um desfazamento, portanto, é o que estes artigos que eu aconselho a lerem falam é da necessidade de atualizar a legislação e de trazer, então, criar condições para que os doentes e médicos tenham uma maior facilidade em acederem às informações para utilizarem para fins diferentes da utilização na prática clínica. Portanto, nomeadamente aqui o artigo IPA and the Leak of De-Identified Electronic Health Records Data, fala na ironia que é os doentes e médicos terem mais dificuldade em utilizar os dados dos processos eletrónicos em investigação do que empresas com grande capital que têm departamentos legais que podem assegurar e têm recursos para garantir esta utilização. Pronto. Também, então, também tive de estudar, para escrever o AMAL, tive de estudar o RGPD, que entrou em vigor em 2018 e que foi um grande avanço no sentido de nos garantir a proteção contra perda, roubo ou divulgação de dados pessoais e dados sensíveis, e garante o acesso e estabeleceu recomendações para garantir o acesso, modificação, restituição e eliminação de dados aos titulares. Tem um foco importante no consentimento informado e estabelece também algumas medidas para a gestão de incidentes, nomeadamente estabelece a notificação da Comissão Nacional de Proteção de Dados em 72 horas para qualquer violação da proteção de privacidade. Os direitos dos titulares de dados estão devidamente estabelecidos e, como eu já disse, têm de ser assegurados. Acho que toda a gente concorda com isso, basta nos colocarmos na posição de doentes que somos em algum momento das nossas vidas, mas por outro lado, chamo a atenção para este artigo que foi publicado pelo Dr. Rui Guimarães, que é o responsável pelo acesso à informação do Centro Hospitalar Universitário São João, e então este artigo é da sua autoria, juntamente com 7 ilustres coautores que podem ver aqui no site, e este artigo chama a atenção também para os direitos dos investigadores, que também têm de ser salvaguardados. Nós, para exercermos, para pormos os projetos de investigação em curso, têm de ser criadas condições e tem de ser, de alguma forma, facilitado o acesso, garantindo os direitos dos doentes, também tem de ser facilitado o acesso para que o conhecimento possa expandir-se de uma forma mais célere. Portanto, com base nestas leituras e também falando com colegas da área, também com contactos que criei dentro do Fórum GDI, eu estabeleci estas medidas de privacidade e de segurança para os dados que iremos utilizar no AMAL, nomeadamente a encriptação dos discos, a ausência de transferência para terceiros, nomeadamente a utilização de clouds. Apesar de eu saber que existem
formas de armazenar os dados em cloud de forma segura. Por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que atua em cenários de guerra e tem acesso à informação sensível extremamente importante, que pode pôr em causa mesmo a atuação de certos governos, armazenam os seus dados em sistemas de cloud. No entanto, sendo este projeto um projeto pequenino, criado por minha iniciativa, sem qualquer financiamento, nós não temos capacidade para pagar e assegurar que, ao colocarmos dados no sistema cloud, eles estejam devidamente protegidos. Portanto, estão estabelecidos no projeto processos de autenticação, autorização para acesso controlado, a colheita do mínimo de dados pessoais necessários. Antes da partilha de qualquer dado, será feita a de identificação, podendo passar também por um processo de pseudo-anonimização e posteriormente anonimização dos dados. Também estão estabelecidas as medidas para assegurar a segurança no armazenamento e também está estabelecido uma data para o término da utilização dos dados, apesar desta data ainda terá de ser alterada, uma vez que ainda estamos à espera de financiamento. Para a aprovação pela Comissão de Ética, houve vários aspectos que tiveram de ser abordados, nomeadamente a ausência de conflitos de interesse, o enquadramento legal, nomeadamente o cumprimento do RGPD. Foi feita uma avaliação de impacto de proteção de dados, que foi apresentada à encarregada de proteção de dados do IPO. E curiosamente, um aspecto que eu acho que podemos depois discutir, eu não sei se, pronto, vou ter de acelerar um pouquinho, é que neste projeto não vai ser pedido consentimento informado, que é um aspecto que é muito discutível, mas que a Comissão de Ética considerou válido pela falta de recursos, por se tratar de um estudo observacional retrospectivo, ou seja, não vamos fazer qualquer intervenção. A maioria dos doentes, infelizmente, já faleceu devido à leucemia aguda ter um prognóstico reservado. Estão estabelecidas as medidas de privacidade e segurança dos dados e é um projeto que tem interesse público, uma vez que pode servir para estabelecer um método que favoreça então a reutilização de dados. Eu fui confrontada numa apresentação que fiz anteriormente sobre o projeto com a declaração de Helsinki e foi-me questionado se o projeto obedecia ao estabelecido nesta declaração. De facto, esta declaração eu acho que está muito focada na investigação médica, nos estudos com intervenção e, portanto, salienta que todas as pessoas que participam nesses estudos têm de dar o consentimento informado e que a sua participação tem de ser voluntária, mas há um ponto onde se estabelece que em situações específicas o estudo pode prosseguir sem consentimento informado, devido a determinadas razões, desde que essas razões estejam expressas no protocolo de investigação e que este tenha sido aprovado pela Comissão de Ética, sendo que o consentimento deve ser obtido logo que possível. Obviamente que no caso do AMILE, se nós tivermos um financiamento e tivermos pessoas suficientes no projeto, se nós tivéssemos, claro que eu iria defender que se contactassem os representantes legais dos doentes para darem um consentimento informado, mas partilho convosco que são mais de 400 doentes que foram diagnosticados durante um período de mais de 10 anos e que a maioria faleceu e torna-se muito difícil contactar e saber quem são os representantes legais desses doentes. Pronto, indo buscar um bocadinho às Data Talks anteriores, o AMAL tem um plano de gestão de dados que foi feito em colaboração com a Data Steward do Inextech, Júlia Karimova, e que está publicado no Zenodo.
E pronto, para além do Amado, eu tenho outro projeto que está escrito, está ainda em fase de preparação, que é o PC Extra Health, que também pretende trazer algum avanço nesta área. E aquilo que eu queria deixar, a mensagem final, é que estamos numa fase de desenvolvimento de recomendações para a utilização e reutilização de dados sensíveis. Os artigos que eu mencionei, quer os do New England, quer o do professor Rui Guimarães, chamam a atenção para a necessidade de se rever a legislação, de se atualizar para garantir os direitos que já estão estabelecidos mas também criar condições que tornem mais justo o acesso aos dados clínicos por parte dos investigadores. E com isto termino